Muito bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. A gente chega agora com mais uma edição do programa Mais Saúde. Como sempre, falando de conscientização e também de prevenção. Ao meu lado, mais uma vez, doutora Cíntia de Oliveira. Doutora, bom dia. Obrigado por você ter vindo. Bom dia, obrigada. A gente vai falar de um assunto que se comentam muito por aí, né? Será que é verdade? Será que é mentira? Essa situação de se comer em 3 horas dá certo? É legal? Então, Rani, a gente até já teve abordando meio que por alto esse tema nos programas anteriores. Quem assistiu já está mais ou menos por dentro do que a gente vai falar. Na verdade, comer de 3 em 3 horas nada mais é do que uma estratégia que você usaria quando, por exemplo, num atleta que você tem uma quantidade de nutrientes, de proteína principalmente, né, muito grande para dar num período de tempo curto. É o período em que ele está se alimentando durante o dia, ele não está dormindo, está acordado, então eu tenho que muitas vezes fracionar essas refeições de 3 em 3 horas, às vezes até de 2 em 2 horas, porque é uma quantidade muito grande de nutrientes, de proteínas e outros nutrientes que ele precisa absorver. Então, a gente precisa fracionar essas refeições. A partir daí, provavelmente, surgiu um mito de que comer de 3 em 3 horas aceleraria o seu metabolismo, né? Uma vez que os atletas têm aquele porte físico, né, e comem com tanta frequência e tanta quantidade, mas é exatamente ao contrário, né? Existe um efeito, como a gente fala, que é termogênico dos alimentos, que é o gasto energético que o nosso corpo tem para metabolizar aquele alimento. Esse efeito é muito pequeno, é praticamente irrisório no contexto geral. Quando você quer emagrecer, e tá aí os estudos de jejum intermitente mostrando isso, né? O ideal é que você coma quando você tem fome e não estimule a sua insulina, que é aquele hormônio que nos ajuda a armazenar gordura, baixar a glicose e armazenar a gordura, como a gente já explicou num outro programa. Se você come de 3 em 3 horas, você estimula a insulina de 3 em 3 horas. Você suprime o principal mecanismo do seu corpo de usar a sua própria gordura como substrato energético, que é o que a gente gostaria tanto de fazer quando está querendo emagrecer, entende? Então, comer de 3 em 3 horas não quer dizer que está errado, mas é uma estratégia que deve ser usada em situações, em contextos bem específicos. É muito isolado tudo isso, tem que ter muito cuidado, né? Para emagrecer, na grande maioria das vezes, pode não ser uma boa estratégia. Engraçado que a gente escuta muito também, daí a gente sempre comenta sobre esses mitos e verdades, né? Para muita gente, aí agora a gente fala de dieta, né? Muita gente quer emagrecer, não se fala em outra coisa. O carnaval já chegou e aí muita gente fala assim, meu filho, eu só consigo emagrecer se eu parar de comer. Não é? Existe, né, uma série de estudos, cada vez mais tem se falado na literatura sobre jejum intermitente. Nos últimos 5 anos foi um boom de estudos de grande impacto sobre isso. A gente tem, recentemente, até em dezembro, saiu na maior revista de maior impacto médico, um super artigo falando sobre os benefícios do jejum intermitente para a saúde, longevidade, diminuição de marcadores inflamatórios, aumento de sensibilidade à insulina, controle de diabetes, enfim, são N vantagens. Mas nem sempre, para todo mundo, ficar longos períodos em comer pode ser benéfico. Então, em primeiro lugar, sempre a gente fala em individualidade, né? Cada pessoa é de uma maneira. Pode ser que para você uma estratégia de comer com maior frequência dê mais certo. Pode ser que para outra fazer jejuns mais prolongados dê mais certo, né? A gente tem hoje nos estudos que, de um modo geral, jejuns de 12 horas diários são saudáveis, naturais e essenciais. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é diminuindo muito os intervalos entre as janelas alimentares, como a gente fala. Tem gente que ataca a geladeira até durante a noite, né? Não tem sequer 5, 6 horas, às vezes, de intervalo noturno entre uma refeição e outra. E hoje a gente sabe, através dos estudos do jejum, por exemplo, que durante esses períodos em que a gente não está se alimentando, as nossas células fazem uma faxina interna. Esse mecanismo se chama autofagia e foi o Prêmio Nobel da Medicina há 5 anos atrás. Então, quando a gente está no estado não alimentado, as nossas células conseguem se ocupar
em limpar a si mesmas, né? Elas comem as próprias organelas que estão defeituosas e com isso a gente diminui as doenças, diminui mutação, diminui câncer, diminui doenças neurodegenerativas, doenças crônicas. Bem aquilo, já que não tem alimento aqui, eu mesmo vou me comer ali, né? Eu mesmo vou fazer essa faxina, vou mesmo fazer o meu alimento, né? A gente tem que ter cuidado muito com isso. Quando a gente fala de dieta, né? A gente vai entrar em outros programas mais específicos falando sobre isso, o jejum intermitente também, que muito se fala, né? Muita gente é contra, muita gente é a favor. A gente vê aí grandes atrizes, né? O pessoal de Hollywood também fazendo essa dieta para sempre aparecer muito magrinho, sequinho. Mas às vezes o que dá certo para uma pessoa não dá para você. Não dá para você. O ideal exatamente, o ideal é você ter um acompanhamento. Eu sempre falo isso para os pacientes. Na verdade, jejum intermitente não é uma dieta, né? Na verdade, é simplesmente a forma de se dar um nome para aqueles intervalos em que você não fica alimentado. Que o natural, que é isso que eu estou falando, é que a gente tivesse esses intervalos diariamente de no mínimo 12 horas. A gente sabe que isso é benéfico, inclusive, para a nossa microbiota intestinal. A gente precisa desses períodos de intervalo, né, não alimentado para fazer esses processos de reparo celular, uma intestinal. De desintoxicação? Na verdade, é como se fosse isso, né? Mas são ciclos, né? Ciclos naturais que o nosso corpo precisa. Assim como a gente tem o ciclo de dormir, acordar, trabalhar, descansar. A natureza é feita de ciclos, o nosso corpo também tem esses ciclos com relação à alimentação. Pois é, né? Daí muito se fala sobre essa comilancinha aí de 3 em 3 horas, que para muita gente é legal, muita gente funciona. Mas é isso, eu tenho uma frequência de comer sempre aqueles horários habituais que a gente já conhece. E quando a gente para, às vezes, de alimentar ou comer em 3 horas, parece que quando a gente volta comendo mais. Exato. E aí a gente parece que vai engordar muito mais. Tem que ter um cuidado com isso. Às vezes, essa questão da fome insaciável, lógico, tem a ver com aspectos emocionais, né? Estresse, alguns desequilíbrios hormonais, sim, é verdade. Mas muitas vezes tem a ver com questões de composição da sua alimentação, composição incorreta. Então, se você come muito carboidrato de alto índice glicêmico, por exemplo, muito açúcar, muita farinha, muita tapioca, muito doce, você faz picos de glicose no sangue quando ingere isso, picos de insulina, que é o hormônio que bota essa glicose para dentro da célula, para essa glicose não ficar alta no sangue e nós não ficarmos diabéticos. Toda vez que você faz esse pico, você faz uma queda abrupta. Dali 2 horas, você está com fome e um rebote. A gente fala uma hipoglicemia rebote. E a sensação é como se você tivesse com hipoglicemia mesmo. Tremor, suador, mal-estar, fraqueza. Como se não tivesse comido há um tempão. Então, muitas vezes é por conta da composição da refeição que você fez, que você costuma ter essa fome com tanta frequência. Então, às vezes, só da gente manipular a dieta, melhorar a composição, acrescentar mais proteína, mais gordura extremamente sacietógena, né? A gordura boa, a gordura natural dos alimentos, como a gente fala, as gorduras saudáveis. Isso vai te dar uma saciedade e vai permitir que você só se alimente nos horários em que você sente fome. Que, na verdade, isso nada mais é do que a coisa mais natural do mundo, mais fisiológica, né? A gente já foi dotado pela natureza com a perfeição. Então, quando você tem fome, é nesse momento que é para você comer. Se você não tem fome, não tem que estar comendo. Se você tem fome de 2 em 2 horas, alguma coisa está errada na sua alimentação de um modo geral. Então, é isso que tem que ser revisto, né? A gente fala assim que o jejum, os períodos não alimentados são normais, são saudáveis. A gente tem uma série de povos que faz jejum por motivos religiosos e vivem muito bem. Inclusive, muitos estudos são feitos a partir dessas pessoas, os muçulmanos, né? Durante o Ramadã, os judeus jejuam, os próprios cristãos, né? Jejuam bastante, né? Durante alguns períodos no ano. Isso é extremamente saudável, fisiológico, natural. Não pode ter um excesso disso. Não ter um excesso, exatamente. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa faz o jejum por conta própria, muito tempo, muito prolongado, e quando sai do jejum, quebra o jejum com uma alimentação péssima. Compensa todo o benefício que teve, estraga com uma alimentação ruim. É bem aquilo que a gente faz. Passei a semana toda fazendo jejum, tava comendo coisinha leve, agora eu posso comer uma pizza. Exatamente, passei a semana toda fazendo jejum, comendo salada, e no final de semana se larga na cerveja, na pizza, no doce. Aí não dá em nada. Não dá em nada, não tem resultado, lógico, não vai. Lógico, até pior para a saúde. Exatamente, pessoa, péssimo, é ruim. Um tipo de intoxicação bem agressiva ali. Exatamente, então não precisa, o ideal é o equilíbrio, né? A gente tem um monte de estratégia saudável, tem como manipular a dieta, melhorar a composição da sua dieta, tem N estratégias que pode ser usada, né? Mas
A palavra-chave é equilíbrio e respeitar o seu corpo, respeitar a sua individualidade, né? Ter alguém que esteja, um profissional que possa te auxiliar nesse processo e que respeite realmente como que a sua fisiologia funciona, o seu corpo funciona. Olha, a gente vai para o intervalo comercial. No próximo bloco a gente continua falando com a doutora Cíntia de Oliveira, né? Inclusive ela vai trazer muito mais dicas que essas que a gente viu aqui agora. É um instante só.